Boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. Conta-se que certa vez, numa cidade, espalhou-se para todos os moradores que havia morrido aquele que era responsável por todas as nossas dificuldades, por todos os nossos sofrimentos. E disse que ele estaria sendo velado no Teatro Municipal da cidade, onde poderia receber a visitação de todas as pessoas que tivessem interesse. É claro que toda a cidade se animou bastante. Gostaria de ir lá ver quem era o responsável pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos. E formou-se então, na porta desse teatro municipal, uma fila enorme. E todos queriam ali dar adeus àquela criatura que era responsável pelas nossas dificuldades. Mas o interessante é que cada pessoa que chegava até o caixão, olhava e saía de cabeça baixa, silenciosa, e não falava nada, não se comentava nada. Quem era aquele ser? Quem estava ali sendo velado? Até que então se descobriu. O que acontecia era o seguinte: o caixão estava vazio e lá dentro havia um espelho. Então, quando a pessoa olhava para ver quem estava sendo velado, quem havia morrido, lá se enxergava, refletia-se a sua imagem naquele caixão. Mostrando com essa historinha que quem é o responsável pelas nossas dificuldades e pelos nossos sofrimentos somos nós mesmos. Não é o marido, não é a esposa, não é a sogra, não é a mãe, não são os estudos difíceis, não é o Brasil que está com grandes dificuldades, enfim, não é nada, somos nós mesmos. O único responsável pelas nossas dificuldades somos nós mesmos. Detectando então quem é o responsável, basta então arregaçar as mangas e procurar saber o que podemos fazer para ir resolvendo as nossas dificuldades e para que não tenhamos mais. Porque todos nós temos o objetivo de sermos felizes. Todos nós queremos ter a paz. Todos nós não queremos ter dores, sofrimentos, dificuldades. Então, verificando quem é o responsável, vamos então trabalhar nessa dificuldade, nessa nossa limitação. O Espiritismo, ele vem nos alertar muitas coisas. É o diferencial da doutrina espírita, quando ela nos coloca que nós somos os responsáveis pelas nossas vidas, pelo nosso destino, pela nossa existência, pelas nossas dificuldades e pela nossa felicidade. Quem é o responsável? Somos nós mesmos. A doutrina espírita nos coloca nós como o responsável pela nossa situação. Cada um colhe o que planta. A doutrina espírita nos deixa bem claro, explicando que plantio é esse e que colheita é essa. Existem duas causas das nossas aflições. Uma das causas nós podemos encontrar aqui, agora, nesta existência. Que são aquelas dificuldades que passamos, que podemos perceber, que foram equívocos que cometemos hoje, agora, nesta existência. Alguns erros, algumas limitações, algumas dificuldades que tivemos, alguns equívocos, alguma ignorância em algum momento, que nos levou então a algumas dificuldades. Mas existem outras dificuldades que não encontramos a causa nesta existência. Nada justifica o que estamos passando aqui. Então, neste caso, a doutrina espírita nos esclarece. Ela está ligada a vidas anteriores. Porque mais uma coisa que a doutrina espírita nos coloca. Ela vem nos dizer que nós somos espíritos milenares. Não somos espíritos que acabamos de sair. Nós somos espíritos antigos. Espíritos que já passaram por muitas experiências, por muitas existências. E nessas várias experiências, nessas várias caminhadas que tivemos, muitas vezes acertamos, mas muitas vezes erramos. E como espíritos que nasceram, que foram criados para a felicidade, para a paz, nós precisamos encontrar a felicidade através da harmonia espiritual. Através da perfeição relativa deste espírito. Porque todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, com destino à perfeição, com destino à felicidade, com destino à paz. É por isso que temos todos dentro de nós esta vontade de sermos livres, de sermos felizes, de termos a paz. Porque nós temos dentro de nós esse germe, que um dia chegaremos lá. Mas como sermos felizes? Errando. Como sermos felizes? Prejudicando os outros. Como sermos felizes? Odiando. Como sermos felizes? Na ignorância. Como sermos felizes? Cometendo
tantos equívocos ainda. E aí que vem a justiça divina, que mais uma vez a doutrina espírita nos tira o véu da ignorância, nos mostrando, nós temos grandes oportunidades, sempre temos novas oportunidades de recomeçar. Essas oportunidades é a escola da vida. E a escola exige esforço do estudante. Porque o estudante que não quer estudar, o estudante malandro, o estudante que só quer brincadeira, não presta atenção nas aulas, não se esforça, não revisa a matéria em casa, é claro que no final do ano ele vai ter dificuldades. No mínimo vai ficar de recuperação, ou na minha época se reprovava. Hoje em dia parece que não se reprova mais, né? Mas esse é um aluno que vai passando com muitas deficiências, porque ele vai, como costumamos dizer no nosso palavreado, ele vai se arrastando. E vai chegar a um ponto que ele não consegue mais ir adiante. Você precisa parar, sentar e estudar muito para continuar, ou muitos acabam desistindo. E a escola da vida é assim também. Ela nos exige esforço, ela nos exige atenção, ela nos exige perseverança, paciência, boa vontade, o esforço para conseguir aquelas lições das quais nós temos tantas dificuldades. E são essas oportunidades da reencarnação, oportunidades que Deus nos dá, como se dissesse: vai, meu filho, naquela ocasião você não sabia fazer, mas agora você já sabe um pouquinho mais. Vai e tenta fazer diferente, tenta fazer melhor. Essas são as oportunidades da reencarnação. Não é nada fácil, porque nós não somos espíritos fáceis. Porque se fôssemos espíritos fáceis, tudo seria muito mais fácil, tudo seria muito mais facilitado. É difícil porque somos espíritos ainda que agimos muitas vezes como crianças mimadas. Aquela criança mimada que quando quer um determinado brinquedo, ela chora, ela faz birra, ela se atira no chão, ela grita até conseguir o seu objetivo. E nós com a vida fazemos isso muitas vezes. Queremos porque queremos determinada coisa. Queremos alcançar aquele objetivo, mas aquilo não é o melhor para nós. Aquilo só vai nos levar à infelicidade. Aquilo vai nos levar mais uma vez ao erro, ao equívoco, que já cometemos em muitas e muitas existências anteriores. Porque os espíritos nos alertam, nós repetimos muitas vezes a mesma lição. Então a vida vem e nos diz: vai, mas não vou lhe dar a oportunidade de repetir de novo a mesma lição. Porque se voltar à mesma situação, você não vai conseguir novamente. Então estas são as oportunidades que a vida nos oferece. Mas chegando aqui, ligados à matéria, tudo se torna muito difícil para nós. E nós não a compreendemos direito. E muitas vezes acabamos nos desesperando. Acabamos muitas vezes nos desiludindo. Não acreditamos em mais nada. Porque parece-nos então que estamos jogados no mundo de tantas dificuldades, sem nenhum rumo, sem nenhuma ajuda. Estamos aqui ao léu. E não é nada disso. Estamos aqui com um objetivo bem definido. O objetivo é a nossa perfeição relativa. E para conseguirmos isso, a caminhada é árdua, sim. A caminhada é difícil. Como podemos detectar quais são as causas das nossas aflições desta vida atual e das outras anteriores? As anteriores são aquelas que não podemos justificar por uma existência agora. Como, por exemplo, o que dizer de uma criança que já nasce com grandes dificuldades físicas, com deficiências físicas? Nada justificaria esta existência para aquela criança nascer com tantas limitações físicas. Retardo mental. Às vezes a perda de um arrimo de família, onde aquela família passa depois por grandes dificuldades financeiras. E tantas outras coisas que podemos verificar, que não teria nenhuma justificação nesta existência. Pessoas que dizem assim: mas eu nunca fumei, nunca bebi, e no entanto às vezes contraem uma doença de difícil tratamento. Não justificaria esta existência aqui, esse tipo de postura e conduta. Mas e nas anteriores? Como ele se comportou?
E não se trata neste momento de um castigo divino, como algumas existências passadas nós acreditávamos. Como nós não conseguimos compreender Deus, que até hoje ainda não conseguimos compreender de forma verdadeira o que é Deus, porque nos falta condições ainda dessa compreensão, mas no passado era muito mais difícil ainda. E como não conseguíamos compreender mesmo, nós acreditávamos que Deus é semelhante a nós. Alguém vingativo, alguém cruel. Quando eles fazem alguma coisa, vamos então castigá-lo por este ato. Então acreditávamos que Deus, nas reencarnações, na nossa existência, nos dava a oportunidade do castigo divino. Erramos, vamos ser castigados. E não é nada disso. A doutrina espírita, através de Jesus também, que já nos mostrou isso, e a doutrina espírita veio nos esclarecer de forma bem mais clara, não é bem assim. São oportunidades que o Pai nos dá de suportarmos aquilo que fizemos os outros suportar. Não é a lei de Talião, não. Olho por olho, dente por dente. Mas são as oportunidades de se fazer melhor. Porque se em alguma ocasião fomos orgulhosos, humilhamos os outros, numa outra oportunidade, ao nosso turno, ao nosso tempo, nós, espíritos pensantes, espíritos que têm a escolha da decisão, do livre-arbítrio, nós decidimos uma existência em que devemos nascer numa condição de humilhação, para que possamos suportar aquilo que fizemos o irmão suportar. Para que numa outra ocasião, numa outra existência, numa outra oportunidade, não viemos a fazer de novo com o nosso irmão aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. Porque aprendendo a lição, não repetimos de novo o mesmo erro. Seria mais ou menos, para ficar bem claro para o nosso entendimento, alguém que quebrou o braço e diz: dói muito uma fratura, meu braço dói demais, é difícil, a fisioterapia me exige muito. Fala para um amigo. O amigo compreende que aquele seu outro amigo realmente deve estar passando por grandes dificuldades e dor. Mas não tem a dimensão dessa dor, porque ele não teve o braço fraturado. Mas quando ele fraturar o braço, se acontecer, ele vai lembrar do amigo. E ele vai ter a mesma dimensão da dor, porque ele está passando pelo mesmo problema do amigo. É mais ou menos isso que as reencarnações, as existências, nos dão esta oportunidade. De virmos passar, suportar, passar pela experiência que fizemos outros irmãos nossos passarem. E era por isso que Jesus nos dizia: se coloque no lugar do outro. Porque se fizermos isso, não vamos fazer mal para ninguém. Porque ninguém quer passar por dificuldades e dores. E se nos colocarmos no lugar do outro irmão, nós não iremos fazer o irmão sofrer. Porque nós também não queremos o sofrimento. Mas retornamos à nossa condição espiritual, da infância espiritual ainda. Nós, no momento que estamos passando por determinada situação, é raro, só um espírito que já está num adiantamento maior. Mas nós ainda, crianças espiritualmente falando, não compreendemos o nosso irmão. E equivocadamente prejudicamos, erramos, maltratamos. E ao nosso turno, viemos então resgatar, aprender esta lição. Existem outras ocasiões ainda, que nesta existência ainda, algumas pessoas reclamam que têm grandes dificuldades financeiras, por exemplo. Não conseguem pagar suas contas, estão sempre no vermelho, o cheque especial, cartão de crédito, está sempre com muitas dificuldades. E aí ela diz: isso é problemas de vidas anteriores, e eu estou resgatando os meus erros. Mas continua não aprendendo. E não percebe que é nesta ocasião, é nesta existência, nesta atual, no presente, ela gasta demais. O que ganha nunca dá. E se ganhar o dobro, vai gastar o dobro também. É uma questão de ajuste. É uma questão de equilíbrio. É uma questão da pessoa compreender que existe, que tem que ser o seu equilíbrio em tudo. E aí não pode se justificar isso de uma existência anterior. É nessa que ela está errando. Ela não está tendo um equilíbrio suficiente
para administrar as suas contas. Isso é bastante comum. Outro dia, conversando com uma amiga, ela dizia, não tenho cartão de crédito. Porque uma pessoa que não tem limite, não pode ter alguma coisa que lhe dê limite. Então não tenho, porque se eu tiver cartão de crédito, eu vou gastar mais do que posso. E vou viver no vermelho. Então não tenho. E ela disse, eu consegui organizar as minhas contas quando peguei um caderninho, fiz de agenda, e ali naquele caderninho eu colocava tudo o que gastava e o que eu ganhava durante aquele mês. Chegava no meio do mês, não tinha mais dinheiro para gastar. Não podia mais gastar, porque eu não tinha mais dinheiro. E assim eu fui me controlando e hoje, dizia ela, consigo adquirir muitas coisas que no passado eu não conseguia, porque eu vivia pagando juros e mais juros e mais juros de contas que não conseguia pagar. Ela então aprendeu a lição. E aí são outras lições que a vida nos fornece. A palavra é muito importante. E a gente não dá valor para a palavra. E tem pessoas que dizem assim, o meu jeito é assim mesmo. Mas a gente precisa mudar o nosso jeito. A gente precisa controlar o nosso jeito. Uma pessoa que perde a paciência por qualquer coisa, uma pessoa que tem colérica, qualquer coisinha, ela perde o seu rumo, o seu tino. Diz palavras que ofendem os outros. Depois se arrepende. Mas já foi dito a palavra. Já magoou. Já prejudicou. Agora, depois que foi dito, não dá mais para tirar e colocar de novo na boca. Já saiu. Então precisa se controlar. Precisa controlar a palavra. Porque a palavra, ela tanto constrói quanto destrói. E é assim tudo na vida. A alimentação. Tantas pessoas vivem com dificuldades, com doenças, tomando muitos remédios. E o médico então lhe diz, precisa ter caminhada, hábitos saudáveis, precisa fazer um exercício físico, precisa ter boa alimentação. Mas isso exige muito de mim. Não gosto de caminhar, não gosto de academia, não gosto de andar de bicicleta. Eu gosto mesmo de assistir a televisão. Só que nós não estamos aqui para fazer o que nós gostamos. Nós estamos aqui para fazer o que precisamos fazer. Lembre-se, estamos aqui de passagem. De passagem na escola da vida. E a escola nos exige o aluno atencioso, o aluno estudioso, o aluno esforçado. Então nós estamos aqui para nos esforçar. Não estamos aqui de férias. E muitas vezes equivocadamente, na procura dessa felicidade que tanto almejamos e da qual temos como fatalidade, como destino, é a única coisa que tem escrito para nós, é a felicidade e a paz. É a perfeição relativa. Isso querendo ou não, nós vamos encontrar um dia. Alguns encontram mais rápido, porque são alunos mais esforçados. Outros demoram mais. Mas querendo ou não, todos nós temos como destino essa felicidade. E nessa ânsia e nessa vontade, muitas vezes escutamos muitas pessoas dizer, eu preciso aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é aproveitar todas as oportunidades de experiências que temos para nos tornarmos criaturas melhores. Isso sim é aproveitar a vida. Mas de forma equivocada, algumas pessoas pensam que aproveitar a vida é outras coisas, que é o contrário, é prejudicar a vida. É jogar tudo fora as oportunidades que teve para aqui estar. Nós, muitas vezes, acreditamos que a reencarnação é algo muito simples, muito fácil estarmos aqui. E não é. Há toda uma preparação, há todo um cuidado, há todo um tempo necessário para estarmos no local adequado, na condição adequada. Porque não estamos por acaso, estamos trilhando um objetivo que precisamos mais lá na frente alcançar. Então, para isso, exige muito esforço. E nós precisamos aproveitar esta oportunidade. Mas existem outras aflições da vida que podemos perceber que a pessoa, aparentemente, não faz nada de errado nesta existência. É uma pessoa resignada, é uma pessoa diferente. A gente até pode dizer, ela parece que não é deste mundo. Ela sofre, ela passa por dificuldades com resignação, com entendimento. Então não poderíamos justificar uma expiação do passado.
mas alguma coisa diferente. Não é um espírito rebelde, é um espírito que podemos perceber, já é mais maduro do que nós. Neste caso, são espíritos missionários, que vêm para nos ensinar como fazer, como viver. Eles vêm nos dizer que é possível, sim, passar por dificuldades e as suportar. É possível, sim, passar por dificuldades e sair vencedora. Não esse vencedora da nossa história do mundo material, mas do mundo espiritual. E a doutrina espírita nos coloca grandes exemplos. Neste livro, O Céu e o Inferno, nós temos vários exemplos de espíritos desta envergadura. Espíritos que vieram até a Terra para nos mostrar como viver. E eles, depois de desencarnado, vieram às mesas e se comunicaram dizendo como foram o seu desencarne, o porquê de tantas dificuldades. E um caso especial que trouxemos para analisar, trata deste livro, do capítulo 8º, Expiações Terrestres. É o caso do Marcelo. Era um menino que tinha em torno de uns 8 a 10 anos. Ele praticamente vivia num hospital. Ele tinha grandes problemas físicos, grandes limitações. Era totalmente defeituoso. As suas pernas eram de tal forma defeituosas que se enrolavam no seu pescoço. A magreza era enorme. Era só pele e osso. Mas ele era uma criatura resignada. Uma criatura que fazia diferença aonde ele convivia. A sua família praticamente o abandonara no hospital. O médico, vendo aquela criatura tão especial, tão resignada, tão diferente das outras, ele se afeiçoou àquele menino. E quando ele tinha oportunidades, quando ele tinha um tempinho, ele ia lá com este menino e fazia leituras. E numa dessas vezes em que ele estava ali visitando o menino lhe disse: doutor, se o senhor puder me dar mais um pouquinho daquele seu remedinho, daquelas suas pílulas, eu vou lhe agradecer bastante. E o médico lhe disse: mas por que você quer mais? Se eu lhe der mais, pode lhe prejudicar. Você não sabe o que é, doutor? Eu tenho tantas dores que quando eu tomo esse remedinho, eu consigo dormir. E quando eu durmo, eu não incomodo os outros. Mostrando que qualidade espiritual. Ele não estava preocupado com ele, não. Ele estava preocupado com os outros. E quando então ele veio a desencarnar, ele veio explicar o motivo dessa sua expiação, o motivo das suas dificuldades. E ele diz o seguinte: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera bajuladores e cortesãos. Fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente. Primeiro no mundo espiritual e depois em outras existências na terra, porque esta não era a primeira existência depois desta experiência dele. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, a qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jadem ocultas, e estas terão por prazer a minha presença. E Santo Agostinho fala sobre esse espírito dizendo: hoje o espírito da pobre criança sobressai, paira no espaço, vai do fraco ao humilde, e a todos diz: esperança e coragem. Então este é um dos exemplos que esta obra nos dá. E tem outros, se vocês quiserem ler em casa, conhecer melhor. E assim a vida vai nos dando as oportunidades.
Às vezes, a nossa lição nem é tão complicada assim, nem é tão difícil assim, mas nós a consideramos a maior, porque somos crianças ainda. E a criança é mimada, é equivocada, nem sempre ela compreende o seu momento. Mas nós podemos vir a uma casa espírita e compreender as lições. A casa espírita, não por ela ser a que nos transmite só a verdade, não que ela seja melhor, mas ela faz com que a gente tenha uma compreensão mais justa, mais clara. Ela nos tira o véu da ignorância quando ela nos fala: vós sois espíritos milenares. Você já tem muitas experiências. E essas experiências, nós muitas vezes acertamos e erramos. E esta agora é mais uma oportunidade para acertarmos. É mais uma oportunidade para vivenciarmos. É mais uma oportunidade para darmos um passinho a mais ao destino da felicidade. E se não queremos mais ficar aqui, se queremos um mundo melhor, se almejamos por uma situação melhor, depende de nós. Quem estava sendo velado lá no Teatro Municipal da cidade? Nós mesmos. Quem é o responsável pelas nossas dificuldades? Somos nós mesmos. Então, se queremos um mundo melhor, nós é que temos que fazer este mundo melhor. Se estamos aqui na Terra ainda, que é um mundo de tantas dificuldades, estamos presos aqui pelas nossas imperfeições. Quando não necessitarmos mais das lições da Terra, não estaremos mais aqui. Reclamamos tanto do nosso país. Se estamos aqui, é porque precisamos ainda da lição do nosso país. Já passamos por outros, já tivemos outras vivências. E assim nós vamos, a cada dia, a cada passo, a cada existência, tendo novas oportunidades. Então essa nós já conhecemos, essa nós temos condições de fazer algo melhor, porque temos o conhecimento da doutrina espírita, quando que outras não a tínhamos. Então estamos com o privilégio, estamos na frente, estamos com oportunidades maiores do que muitas criaturas que não têm. Erramos por ignorância, mas não vamos confundir o que é ignorância. Ignorância muitas vezes é a falta de conhecimento, sim, mas outras vezes não. Outras vezes é porque não queremos vivenciar estes conhecimentos. E podemos dizer que nós, que viemos à doutrina espírita, nós já temos o conhecimento. Então já temos a ignorância da falta do conhecimento. Mas nos falta a vontade de exercitar este conhecimento. Então que possamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. E aproveitar esta existência, que é um presente divino. Não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui por castigo. Não estamos aqui porque fomos empurrados para a terra. Estamos aqui porque pedimos. E como dizia uma amiga espírita, imploramos para nascer. Quem sabe? E para encerrar a nossa conversa, não sei o autor desta mensagem, mas bem de encontro ao nosso estudo desta tarde. Nos diz o seguinte: tenha fé. Por mais que a vida lhe mostre que nem sempre as coisas são como gostaria, ainda assim, existe uma razão para isso. Mas que nem sempre podemos encontrá-la aqui. Na eternidade, tudo se esclarece e renova. Seja o que for que tiver que acontecer, será o melhor para o momento. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus nos ajude, né? Que possamos ter a força, a confiança, a boa vontade de fazermos a nossa parte, porque Deus está sempre à nossa disposição, quanto os amigos espirituais também. Nós é que precisamos deixar a preguiça de lado e sermos estudantes mais estudiosos, né? Muito obrigada a todos. Vocês chegaram à conclusão da moral da conversa de hoje? Nós somos hoje o resultado que nós fomos ontem. E seremos amanhã o resultado que nós somos hoje. É isso que ela quer dizer. Então vamos agradecendo
aos nossos mentores, nossos anjos de guardas, guias espirituais e protetores, agradecendo a toda a equipe de higienização que tão bondosamente de limpar e perfumar a casa, agradecendo a toda a equipe médica, samaritanos, socorristas, essênios e terapeutas, agradecendo ao mentor espiritual da casa, e vamos pedindo ao Mestre Jesus que derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Vamos pedindo a Ele que derrame as suas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos hospitais do câncer, do fogo selvagem, dos leprosários, orfanatos, asilos, cárceres, manicômios, hospitais aidéticos e vale dos suicidas. Pedindo ao Pai da vida que derrame as suas bênçãos sobre todas as pessoas que perambulam pelas ruas em karmas degradantes, os jovens viciados, os alcoólatras, os chefes de família desempregados, os lares desfeitos que estão se desfazendo. Pedindo ao Pai que derrame as suas bênçãos sobre todas as pessoas desamadas, desiludidas, descrentes, sofridas, agoniadas e perdidas. Pedindo ao Pai que abençoe e dê força ao Dr. Bezerra de Menezes para proteger todos que estão nas estradas, fazendo uso da bicicleta, da moto, do carro, do navio, do trem, do avião, para que todos eles cheguem em paz aos seus destinos. E agora vamos pedir licença para pedirmos por todos nós, todos que aqui viemos em busca de conforto, pelos nossos parentes, principalmente aqueles mais difíceis, aquela mãe relapsa, aquele pai déspota, aquele filho ingrato, aquela filha rebelde, aquele vizinho barulhento, aquela sogra ciumenta. Pai de misericórdia, abençoa todos eles, são todos seus filhos como nós também, Pai. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, e assim será. Então vamos nos preparando para tomarmos o nosso passe.